Hoje é dia de história. No vídeo de hoje vamos falar sobre as capitanias hereditárias. Antes de começar o assunto, lembre-se que no link na descrição há slides, apostilas e atividades de todo o conteúdo de história do ensino fundamental e do ensino médio. Professora e professor de história. Esse rico material economiza seu tempo e facilita demais seu trabalho. Em 1500, os portugueses chegaram ao Brasil, mas, por um tempo, eles estavam mais interessados nas especiarias das Índias. Foi só na década de 1530 que, com medo de perder o território e os recursos para outras nações, Portugal resolveu colonizar o Brasil. A colonização envolveu uma ocupação e uma exploração do território. E como o rei de Portugal faria isso? Ele decidiu usar um sistema chamado capitanias hereditárias. O que eram as capitanias hereditárias? As capitanias hereditárias eram grandes pedaços de terra que o rei de Portugal dividiu e entregou para nobres e pessoas de confiança chamadas de donatários. Os portugueses já utilizavam as capitanias hereditárias com sucesso em outros territórios, como Cabo Verde e a Ilha da Madeira. As primeiras capitanias hereditárias do Brasil foram criadas pelo rei Dom João III, de 1534 a 1536. Essas representaram a primeira divisão política da América Lusitana. Existiam 14 capitanias hereditárias, divididas em 15 lotes de terra, de 50 a 100 léguas, aproximadamente de 330 a 660 quilômetros cada. Seus territórios começavam no litoral e terminavam no interior, no meridiano de Tordesilhas. As capitanias hereditárias eram: primeira capitania do Maranhão, segunda capitania do Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente e Santana. Havia um acordo jurídico entre os donatários e o rei de Portugal que era estabelecido em dois documentos básicos. O primeiro documento era a Carta de Doação, que concedia ao donatário a posse da capitania. A posse consistia no direito de ocupar, em nome do rei, a área demarcada da capitania. Porém, o donatário não podia vendê-la, porque não era propriedade dele, visto que ela pertencia ao rei de Portugal. O segundo documento era a Carta Foral, que determinava os direitos e os deveres dos donatários. Os direitos incluíam atuar como juiz e administrador, criar vilas e conceder sesmarias. As sesmarias eram pequenos lotes dentro da capitania. Fazer guerra justa, que era o combate e a escravização dos indígenas com a autorização dos religiosos. Receber 5% dos lucros da venda do pau-brasil. Já os deveres incluíam entregar ao rei de Portugal 10% dos lucros obtidos sobre os produtos da terra e 20% dos lucros sobre metais e pedras preciosas. Reconhecer que o monopólio do pau-brasil pertencia à coroa portuguesa, proteger o território com força militar e expandir a fé cristã. Entre as capitanias que prosperaram com a produção de açúcar estavam Pernambuco e São Vicente. A capitania de Pernambuco tinha como donatário Duarte Coelho, que trouxe técnicas de plantio, incentivou a construção de engenhos e fez alianças importantes. Já a capitania de São Vicente era administrada por Martim Afonso de Souza e foi a primeira a se destacar. Ele fundou vilas, organizou a defesa contra indígenas e introduziu o cultivo de cana-de-açúcar. A maioria das capitanias não alcançou os resultados econômicos esperados pelo governo português e pelos donatários. Administrar uma capitania envolveu problemas como falta de recursos e experiências dos donatários, dificuldade na comunicação e no transporte e resistência dos povos indígenas. Alguns donatários, inclusive, nem vieram tomar posse das terras. Com o fracasso da maioria das capitanias, o rei percebeu que precisava tomar o controle. Em 1548, criou o Governo Geral, uma forma de centralizar a administração do Brasil. Mesmo com o governo geral, as capitanias hereditárias continuaram existindo, mas com menos poder.
Embora o sistema tenha enfrentado muitos problemas, ele foi fundamental para a ocupação inicial no território brasileiro. As capitanias hereditárias marcaram o início da formação de vilas, o desenvolvimento da agricultura e a introdução do modelo econômico que seria a base da colônia. Lembre-se que no link na descrição há slides, apostilas e atividades de todo o conteúdo de História do ensino fundamental e do ensino médio. Professora e professor de História. Esse rico material economiza seu tempo e facilita demais seu trabalho.